Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai explorar um pouco mais sobre a ferramenta de variar a região. Essa é a ferramenta que permite que a gente altere, remova ou substitua elementos na nossa imagem. As imagens que eu gerei aqui, nenhuma delas tem algum detalhe no fundo, porque no meu comando eu utilizei uma descrição simples e não introduzi nenhuma informação ao Midjourney a respeito do fundo, de como eu queria que fosse o fundo da imagem. Então eu foquei principalmente na descrição do personagem. Sendo assim, o Midjourney ele gerou a imagem de acordo com o que eu pedi e o fundo, claro, ficou neutro porque não tinha nenhuma informação sobre o fundo. Como sempre, eu gero novas rodadas para ir obtendo novos resultados e consigo ir alterando o comando, alterando a descrição até chegar no resultado final. Esse aqui foi o primeiro resultado, esse foi o segundo e eu modifiquei um pouquinho aqui o comando. E aqui o terceiro resultado, que é o resultado que eu gostei mais e é nesse aqui que eu vou trabalhar. Caso você queira acompanhar essa aula e gerar as imagens semelhantes às que eu estou criando aqui, eu vou deixar abaixo na descrição, na aba Arquivos, os comandos utilizados, tanto da imagem 1, da imagem 2 e da imagem 3. Lembrando que mesmo que a gente utilize o mesmo comando, as imagens nunca vão ser iguais uns dos outros, porque o Midjourney ele gera imagens diferentes para cada usuário, independente se estiver utilizando o mesmo comando. Então aqui eu vou selecionar a imagem número 4, essa imagem aqui que eu gostei mais, e vou selecionar aqui o Upscale para o Midjourney me gerar a imagem em tamanho maior. Se eu gostei dessa imagem, eu também posso gerar 4 novas imagens a partir dela. Então, vou selecionar aqui o V4. Lembrando que eu estou utilizando as configurações do Midjourney desta forma aqui, ó. Eu estou utilizando o modo Niji, estou utilizando o modo expressivo, estilização super alta, baixa variação do modo, utilizando o modo Remix e aqui está no modo rápido. Se você não quiser consumir o seu número de horas, mantenha sempre no modo Relax. O Midjourney já gerou aqui a imagem no Upscale, ou seja, a imagem grande. E aqui embaixo ele gerou as 4 variações da imagem. E como as minhas configurações estão baixa a variação do modo, ele gerou as 4 versões semelhantes ao personagem aqui. Se eu estivesse utilizando alta variação do modo, o personagem não ia ficar tão parecido com esse aqui. Então, se você quer um personagem parecido, uma arte parecida com a base que você está gerando, é importante deixar na baixa variação do modo, tá bom? Deixa eu observar aqui o resultado para ver qual desses coelhinhos eu gostei mais. Eu gostei desse aqui, então vou gerar a variação do 4 para gerar mais 4 novas imagens. Analisando aqui as imagens, eu acho que eu vou ficar com essa imagem aqui. Mas essa aqui também tá bonitinha, não gostei muito das patinhas, mas dá para corrigir. Vou selecionar essas duas imagens para ir fazendo alguns testes. Então, vou selecionar aqui o Upscale da número 2 e da número 4. Vou selecionar aqui a ferramenta de variar a região. E com a ferramenta laço, eu vou selecionar tudo aqui, o que eu quero mudar. Claro que se você quiser mudar apenas um detalhe, você não precisa selecionar tudo. É que aqui eu quero criar um cenário aqui atrás. Eu poderia ter solicitado ao Midjourney que já gerasse a imagem do personagem com o cenário, era só incluir na descrição o cenário que eu gostaria. Mas o intuito dessa aula é mostrar a possibilidade dessa ferramenta, então por isso eu selecionei um comando simples para você ver como é capaz da gente corrigir, modificar, alterar o fundo ou alguns detalhes do desenho utilizando essa ferramenta. Se pegar um pedacinho do rosto não tem problema que ele refaz. Tentei selecionar aqui mais próximo da orelhinha dele, para ver se ele consegue corrigir um pouco o desenho. E aqui no Google Tradutor eu vou colocar as informações do que eu quero que o Midjourney coloque no fundo da imagem. Então, vou colocar aqui que eu quero que ele adicione um fundo de bosque de natureza. Então, vou colocar aqui cenário de bosque em um dia de sol. E vou copiar. E aí eu vou apagar todo o comando e vou colar.
enviar. Enquanto a imagem carrega, eu vou fazer o teste com esse aqui também. Vou selecionar aqui a ferramenta de variar a região. E nesse aqui, eu vou modificar as patinhas dele. Então, vou selecionar aqui as patinhas. Assim. E coloquei aqui pata de coelho. Vamos ver se vai dar certo. E enviar. Aqui a gente pode ver que o Midjourney ele já criou aqui o cenário de fundo, então a gente já conseguiu adicionar um cenário bem legal na imagem. Agora eu vou selecionar uma das opções do personagem e vou alterar mais algumas coisinhas. Eu gostei desse aqui, então vou selecionar ele. Vou selecionar aqui Upscale, da número 1. A orelhinha aqui do 4 também tá legal, vou selecionar o número 4 também. Vamos analisar essa outra imagem aqui. E aqui a gente pode ver que ele já conseguiu melhorar um pouquinho as patinhas do personagem. Essa aqui tá um pouquinho melhor, mas ainda assim não está perfeita. Essa aqui ficou estranha e essa aqui ficou mais ou menos. Vamos testar mais uma vez a ferramenta para que a gente possa modificar. Eu acho que eu vou selecionar essa aqui, número 4, e vou selecionar a ferramenta de variar a região novamente. Vamos selecionar aqui variar a região e com a ferramenta laço a gente vai modificar aqui as patinhas. Vamos colocar uma patinha peluda. Vamos colar e vamos ver se o Midjourney vai identificar. Vamos analisar os resultados. Eu gostei bastante da número 2, acho que ficou mais próxima de uma patinha de coelho. Porém, analisando aqui as patinhas dos pezinhos, eu também precisava corrigir elas. Poderia ter corrigido aquela hora que eu estava corrigindo aqui. Então, vou selecionar novamente. Vou colar aqui o mesmo comando. Mantendo aqui o mesmo comando, eu vou só adicionar as patinhas aqui do pezinho, ó. Vamos ver se ele vai conseguir corrigir esses defeitinhos. Vou tirar essa marca d'água aqui também. Vamos analisar o resultado. E agora sim a gente tem uma patinha que é mais próxima de uma patinha de coelho. Essa aqui não ficou muito legal porque ficou com os dedinhos aqui vermelho. Essa aqui não ficou legal também, acho que essa aqui e essa aqui foram as que ficaram melhores, mas ainda assim eu acho que essa aqui tá mais próxima de uma patinha de coelho. Porém, acabou mudando aqui a mãozinha dele, eu tinha deixado selecionado a ferramenta de variar a região aqui, ó. O ideal seria ter gerado essa variação utilizando essa imagem aqui. Então, vou selecionar aqui a que eu gostei mais, que é a número 2. Vou selecionar o Upscale da número 2. E aqui com o Upscale da número 2 eu vou selecionar as patinhas de baixo. Vou selecionar a ferramenta. Vou contornar aqui as patinhas. E enviar. E aqui a gente vai analisar os resultados para ver se alguma patinha ficou legal. Acho que essa aqui ficou mais ou menos, essa aqui ficou mais legal. Essa aqui não ficou tão legal. Essa aqui até que ficou legal, acho que eu vou ficar com essa aqui. Então, vou selecionar aqui o personagem número 4. E agora eu vou selecionar a ferramenta de variar a região novamente, porque eu quero mudar as orelhinhas do personagem. Vou selecionar a ferramenta de laço e vou contornar aqui as orelhinhas. Aqui no Google Tradutor eu selecionei orelhas fofas de coelho. E vou enviar. E aqui a gente tem alguns resultados. Aqui ele acabou criando o arco de um fone de ouvido.
Esse aqui ficou bem bonitinho, com as orelhinhas bem peludinhas. Esse aqui criou uma espécie de laço aqui em cima. E esse aqui ficou bonitinho também com a orelha peludinha. Acho que o que eu mais gostei foi esse aqui e esse aqui. Então, aqui das imagens, eu escolhi essa imagem aqui. Foi a que eu mais gostei. Agora que você já entendeu como que funciona a ferramenta de variar a região, nós ficamos por aqui nessa aula e nos vemos na próxima. Até mais!